Gasolina ou etanol? Salve, salve pessoal! Essa semana eu abri as notícias do dia e me deparei com um sexto aumento de combustíveis no Brasil. A gente vem sofrendo aí aumento abusivo de preços em muita coisa, principalmente em alimentos. E com os combustíveis aumentando também, principalmente a gasolina e o óleo diesel, nós temos também aumento dos custos para o transporte de matéria-prima, de produtos, de alimentos de maneira geral, o que tem dificultado bastante a vida do brasileiro de maneira geral. Apesar de todos os erros esdrúxulos do governo Bolsonaro em relação a política de preços de combustíveis no Brasil, o Brasil ele é privilegiado porque ele tem o etanol. Além de ser um biocombustível, ou seja, tem uma taxa de emissão de poluentes baixíssimos, é o combustível que só existe no Brasil. E aí eu fico pensando, pô, a gente tem a tecnologia já de muito tempo dos carros flex, dos carros movidos tanto a gasolina quanto ao etanol. Por que o etanol tá tão caro também? Por que o etanol acompanha a subida absurda do preço da gasolina, se um é feito de petróleo e o outro é feito de cana-de-açúcar? Bom, eu não sou economista, mas de maneira geral, tá? É muito mais vantajoso para uma usina que produz cana-de-açúcar produzir o açúcar do que o etanol. E por conta disso, o preço do etanol acaba subindo e deixando muita gente indignada com isso. Ou seja, no Brasil a gente tem um biocombustível relativamente barato, podia ser muito mais barato do que ele é de fato. Apesar da eficiência energética do etanol ser menor do que a gasolina, no Brasil a gente podia só rodar com o combustível etanol. Mas do ponto de vista econômico ainda não dá pra gente fazer isso. Por conta desse rolo todo com os preços, né, eu fui pesquisar e saber um pouco mais como é que é essa história da produção do etanol e me deparei com uma notícia sensacional. Estudo pode revolucionar o uso de etanol em carros elétricos. Claro que quando a gente fala de transporte de maneira geral, principalmente transporte de passageiros, o transporte elétrico ele é sem dúvida o mais indicado. Porém, no Brasil, os pouquíssimos carros elétricos que nós temos disponíveis, eles custam mais de 200 mil reais. Dá para todo mundo comprar um carro desse, né? Que tá baratinho. Até porque o governo brasileiro não tem nenhum incentivo, não tem nenhuma política para esse tipo de carro. Já na minha opinião, o transporte de carga, grãos, alimentos, etc, poderia ser muito bem transportado pelo transporte ferroviário. Já dizia Tom Zé, né? Tom Zé é um grande defensor do transporte ferroviário. E aí minha cabeça explodiu quando juntaram um carro elétrico movido a etanol. Eu fiquei viajando nessa parada toda, né? A demanda de biocombustível para ganhar uma nova dimensão, além de facilitar o abastecimento de veículos elétricos em qualquer posto brasileiro. A ciência pode estar perto de viabilizar carros elétricos sem tanque de hidrogênio, que dispensam recargas em tomadas e que podem ser abastecidos em qualquer posto do Brasil. O estudo conduzido pelo Centro de Inovação de Novas Energias, o CINE, e publicado na International Journal of Hydrogen Energies, se propõe a melhorar a estabilidade das células de combustível a etanol. O Brasil é o produtor mundial de etanol de cana-de-açúcar e é o segundo maior quando consideradas outras matérias-primas. O biocombustível renovável vem sendo vendido em todos os postos do país, mas agora, além de encher os tanques dos carros que têm motor a combustão interna, pode ser também para movimentar carros elétricos. Isso porque o etanol pode ser usado para gerar hidrogênio e a partir dele produzir eletricidade. O processo neutro de emissões de carbono é integralmente realizado a um único dispositivo, uma célula de combustível de óxido sólido, SOFS na sigla em inglês, né? Assim chamado porque o eletrólito é composto por um material sólido, geralmente um óxido. O carro elétrico a etanol, cujo primeiro protótipo foi lançado pela Nissan em 2016, não há tanques de hidrogênio e as baterias dispensam tomadas para carregá-las. Em vez disso,
a uma célula de combustível a etanol. Isso é para a gente ter uma ideia como é que a ciência funciona, né? A ciência aplicada, a ciência que resolve os problemas tanto de caráter ambiental, porque evita aí a eliminação de gases do efeito estufa, deixando de contribuir com o aquecimento global, seja por uma questão econômica, onde os custos com combustível certamente serão muito mais baratos, seja por um impacto social também, onde a gente vai ter aí a tecnologia disponível para muito mais gente. O impacto que essa tecnologia pode ter no país é gigantesco, informa o pesquisador Fábio Fonseca. Podemos pensar em automóveis que dispensam tanques complexos de hidrogênio e capazes de abastecer em qualquer posto, com um carregamento tão rápido quanto encher um tanque de etanol. Podemos ir além e levar eletricidade a comunidades distintas do GRIP, bastando abastecê-las com etanol, um carregador denso de energia líquida renovável e disponível. Ou seja, né, a gente tem aí a resolução de alguns problemas do nosso Brasil, né, que algumas comunidades distantes ainda não têm energia elétrica, podendo ser gerada a partir de etanol. É sensacional. Isso é a ciência em pleno desenvolvimento. No Brasil a gente tem essa questão desse desenvolvimento para os carros elétricos utilizando etanol, e há 40 anos atrás o Brasil também inovava sobre o ponto de vista tecnológico quando começou a desenvolver motores a combustão movidos a etanol. A gente teve uma crise no petróleo, né? A gasolina estava muito cara. A gasolina estava muito cara no mundo inteiro, uma grande escassez de petróleo, e a solução encontrada foi a utilização dos carros movidos a etanol. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre tá falando de ciência, de tecnologia, de coisas importantes para a nossa vida. Forte abraço para todo mundo e tchau!